Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta mais uma vez aqui no podcast Falando de Direitos. O meu nome é Alexandre Bezerra, eu sou professor e advogado. Eu trago para vocês aqui semanalmente informações importantes e notícias importantes sobre direito administrativo, direito tributário, concursos públicos e direito previdenciário. O podcast de hoje, episódio número 19. Nós vamos falar sobre o cálculo da aposentadoria do professor servidor público. Isso mesmo, professor servidor público. Eu quero excluir aí todos os professores que trabalham em escolas públicas, mas não são servidores públicos. Aqueles contratados, aqueles comissionados. Então, vai ser especificamente para o servidor efetivo. Então, em um outro momento eu vou fazer um episódio falando sobre a aposentadoria do professor vinculado às instituições privadas. E outro ponto importante, nós vamos falar aqui em relação aos professores que têm direito à aposentadoria daquela forma diferenciada, né, com um prazo diferenciado. Então são esses professores que estão incluídos aqui nesse episódio de hoje. Bora lá? Calma aí, ó. Antes de ir lá, vamos lembrar: YouTube, Falando de Direitos Podcast. Passa lá, se inscreva, aciona o sininho lá, faz o sininho, curtam os nossos vídeos, compartilhem, mandem mensagens, se gostou, se não gostou. No Spotify, Falando de Direitos, e no Instagram, ARB_Advocacia. No Instagram, você pode ir lá na link, na bio, tem o link lá do nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pode mandar mensagem pelo Instagram também. Está com uma dúvida nessa área aí de tributário, administrativo, concursos públicos, previdenciário, manda para a gente. Dentro das nossas possibilidades, a gente responde. E também, se você quiser também lá no Spotify, você pode classificar os nossos episódios e também mandar mensagens pelo Spotify. Bora lá? Agora vamos mesmo. Deixa eu pular para cá. Cálculo, episódio 19, cálculo do valor da aposentadoria do professor servidor público. Eu acho que eu vou ficar aqui na frente, então vamos pular para cá. Aqui vai ser melhor. Bora lá. Cálculo do valor da aposentadoria do servidor público. E eu, lembrando que eu, de propósito, quis especificar bem, do professor servidor público, porque eu não quero falar aqui sobre regime geral, seja eles de servidor público ou não. E por que que eu falo isso? Muitos municípios, eles, embora sejam os professores sejam servidores públicos, eles não possuem ainda um regime próprio de previdência social. Então, aqueles professores, quando se aposentam, eles são vinculados à aposentadoria ao regime geral de previdência social, ao INSS. Não estou falando sobre esses professores. Nós vamos falar aqui hoje sobre os professores que já sofreram a emenda constitucional 103 de 2019, sejam eles professores federais ou até mesmo sejam eles professores estaduais ou municipais, cujo estado já procedeu à reforma da Previdência e também trouxe nessa reforma os mesmos pontos que nós vamos falar aqui da reforma da Previdência Federal. Então, são esses professores, os pontos que nós vamos falar são aplicados a esses professores. Se no seu município, no seu estado, perdão, houve já uma reforma da Previdência e foram seguidos regras, requisitos e formas de cálculos diferentes das previstas na emenda constitucional 103 de 2019, você precisa observar essa emenda e não essa que eu estou falando. Regra geral, normalmente, os entes que já fizeram a reforma, elas fizeram a reforma e ficou da mesma forma que a reforma da União Federal. Então, nós vamos fazer com esse parâmetro, essa reforma da União, e no que for diferente no seu ente municipal, eu, no seu estado, se quiser tirar uma dúvida com a gente, só mandar mensagem que a gente, dentro das possibilidades, vamos responder a todos. Então tá, vamos lá.
Uma grande pergunta, uma grande questão que os professores todos os dias mandam mensagens e nos perguntam, o encontram na rua: "Doutor, como é que fica a minha aposentadoria? Qual o valor vou receber? Como será feito o cálculo? Eu tenho integralidade, paridade, é vantagem ou não é? E a proporcional, eu adianto a aposentadoria antecipada?" Eu falo sempre assim: "Ó, depende, são muitos pontos que a gente precisa examinar. Não é falar assim: "Olha, esse benefício vai ser maior, vai ser melhor para você, ou essa aqui vai ser antes, vai ser melhor", não. Tem que ser analisado caso a caso. Então eu vou passar um resumo sobre a forma de cálculo, do professor público, da aposentadoria do professor público, e sobre antes da reforma e depois da reforma, falando sobre pelo menos 2 regras de transição, e aí vocês vão ter, assim, uma ideia mais nítida como as coisas estão acontecendo. Lembrando sempre, 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 que aquele professor, servidor público, que preencheu os requisitos para aposentadoria antes até o dia 13 de novembro de 2019, ou seja, antes da emenda constitucional 103 de 2019, ele, se já preencheu os requisitos, ele tem o direito adquirido a aposentar naqueles requisitos e daquela forma que estava prevista, a não ser que tenha uma questão mais vantajosa para ele. Ele pode abrir mão daquele direito adquirido e se aposentar por meio de uma outra regra descrita na reforma previdenciária. Então é o seguinte, antes da reforma da previdência, vamos falar primeiro sobre a aposentadoria integral do professor sem integralidade e paridade. Ficou confuso? Aposentadoria integral sem integralidade? É isso aí mesmo. Vamos seguindo que vocês vão entender. Ó, o professor servidor público que cumpre os requisitos da aposentadoria integral, sem integralidade e paridade, o valor da aposentadoria será equivalente à média dos seus 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994. Então, o professor que não faz jus à integralidade, né, e não faz jus à paridade, o valor do benefício dele de aposentadoria, dos proventos da aposentadoria, vai ser equivalente à média dos seus 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 para frente. Lembrando que não há incidência de fator previdenciário e de nenhum outro fator de redução. Então, a média dos seus 80% maiores salários de contribuição a partir de 94, esse vai ser o valor dos proventos. Não há dúvida, é tranquilo. E por isso que é chamada de aposentadoria integral. Lembra que eu falei, ó, pô, mas não está estranho a aposentadoria integral do professor sem integralidade e paridade? É, isso mesmo. Ela é integral porque ela é o valor da média dos 80 maiores salários de contribuição desde julho de 94. Então, tira a média e o valor a se receber vai ser esse. Então, se o professor optar por essa aposentadoria, preencher os requisitos, que não é o objetivo de hoje, falar sobre os requisitos para essa aposentadoria, o valor dos proventos dele vai ser 80, a média dos 80% maiores, 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94, não incidindo nenhum tipo de fator de redução. Então, ela é uma aposentadoria integral. Seguindo, ainda antes da reforma da Previdência, nós temos a aposentadoria do professor com integralidade e paridade. Todo mundo está careca de saber. E a gente costuma sempre falar, até a emenda 41 de 2003, mas nós temos várias situações que devem ser aplicadas desde de 98 para cá. Então é muito importante você sempre consultar um especialista para saber qual a melhor regra que pode ser aplicada ao seu caso, né? Então vamos lá. O professor servidor público que cumpriu os requisitos da aposentadoria com integralidade e paridade, o valor da aposentadoria será equivalente à totalidade dos seus vencimentos básicos, incorporando também aquelas verbas de natureza permanente ou pagas indistintamente a todos os servidores públicos daquela categoria. Então, o professor
que faz jus à integralidade e paridade, né, que nós não vamos falar aqui muito sobre isso, vamos falar sobre o valor, né, a receber, o valor dos proventos, e faz jus a receber aquele aquela a integralidade dos seus vencimentos básicos, incorporando aquelas verbas ainda que têm a natureza permanente ou que são pagas indistintamente para todos os servidores públicos daquela categoria. E outro ponto importante, que não integram a aposentadoria as verbas indenizatórias, bem como aquelas de natureza transitória, são não permanentes, ou pagas em decorrência de alguma atividade ou condição do servidor público. O servidor, suposição, recebe uma verba porque ele trabalha numa área de difícil acesso. Essa verba, em tese, não vai ser uma verba que vai ser incorporável aos proventos dele. Então, essa verba não é incluída. Tem uma grande discussão, a gente tem que verificar se houve contribuição sobre essa verba, e quando há contribuição deve ser contada ou deve haver devolução, porque não vai haver contrapartida. Então, tem toda uma discussão que deve ser objeto de outro episódio. Seguindo, estamos antes da reforma da Previdência, não falamos da reforma ainda. Ainda antes da reforma da Previdência, aposentadoria antecipada. Essa aposentadoria antecipada, ela pode ser aplicada aos professores servidores públicos que ingressaram antes, ou melhor, até 16 de dezembro de 98, que é a emenda constitucional 20 de 98. E é o seguinte: o professor servidor público que cumprir os requisitos da aposentadoria antecipada, o valor da aposentadoria será equivalente à média, vejam, média de seus 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Ô, Alexandre, é igual a anterior? Não, vamos lá, a bomba vem aí, ó. Com redução de 3,5% para cada ano antecipado em relação à idade mínima de 5 anos, de 55 anos ou 50 anos de idade, para aqueles que se aposentassem até 31 de dezembro de 2005, ou 5% se aposentassem até 1º de janeiro de 2006. Então, há um redutor em percentual em relação ao tempo de antecipação. Então, se é mulher e o tempo de aposentadoria obedeceria 50 anos de idade e ela se aposentou com 48, então 3,5 mais 3,5, 7% de redutor. Então, depois de tirar a média dos 80% maiores salários, ainda tinha redução de acordo com o tempo de antecipação, ou seja, a aposentadoria antecipada. A pessoa o professor não está aposentando no tempo, mas foi-lhe dada essa possibilidade de antecipar a sua aposentadoria. E é o seguinte, eu coloquei muitas exclamações aí, porque justamente tem que se observar, ter atenção redobrada, porque muitas pessoas acham que a vantagem é sempre se aposentar. E às vezes é por causa de um ano você vai poder entrar numa regra muito mais benéfica, porque você queria aquele imediatismo de se aposentar, aquele imediatismo já de conseguir não precisar retornar para a escola e tudo mais. Então, eu coloquei essas exclamações vermelhas aí justamente para a gente lembrar disso. Parece ser uma vantagem essa aposentadoria antecipada, mas ela traz um prejuízo muito grande, a depender dos requisitos que foram preenchidos. Vamos seguindo. Lembrando que estamos antes da reforma da Previdência. Ainda antes da reforma da Previdência, nós temos a aposentadoria proporcional. Nessa aposentadoria, o valor da aposentadoria vai ser proporcional ao seu tempo de contribuição. Um professor que tiver contribuído, por exemplo, 23 anos, ele vai receber os proventos correspondentes ao tempo que ele contribuiu. Então, olha o exemplo. Um professor que tiver completado 80% do tempo necessário para a aposentadoria integral vai receber o valor equivalente a 80% da média dos seus 80% maiores salários de contribuição. Então, ele vai pegar os 80% maiores salários de contribuição
80% maior salário de contribuição. É de imediato, a o servidor muitas vezes fala assim: "Nossa, então eu vou ter um salário menor". Não, nem sempre, nem sempre, porque fala sobre o salário de contribuição. Lembra quando eu falei que às vezes incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis? Então, muitas vezes, aquele salário de contribuição, ele foi ainda até superior à remuneração que seria levada em caso de integralidade e paridade. Vai ser, às vezes, 80% sobre essa média dos 80% maiores de salário de contribuição. E um ponto que eu coloquei: atenção para o divisor 25/30. O que ocorre muito, não tanto no âmbito federal, muito mais no âmbito estadual e municipal. Quando o servidor, professor público, ele vem requerer a aposentadoria proporcional, é necessário calcular a proporção. Então vamos supor que tenha calculado a média dos 80% dos maiores salários de contribuição e vamos supor que tenha dado R$ 5.000. Agora a gente precisa, calcular a proporção, né, que ele vai receber proporcionalmente ao tempo de contribuição. Imagina uma professora que trabalhou 20 anos. Na hora de fazer a proporção, o que que os entes costumam fazer? 20 dividido por 30, que 30 é o tempo de aposentadoria do servidor normal, servidor público normal. A da professora é de 25 anos. Então, eles costumam trocar o 25 pelo 30 e o 30 pelo 35. E isso diminui muito a proporção. E isso está errado. Então, vocês precisam prestar atenção nesse ponto. No momento de calcular a aposentadoria proporcional, vou falar aqui antes da reforma, mas é aplicado posteriormente também, se for o caso. É necessário observar qual foi o divisor utilizado. O divisor utilizado tem que ser o divisor previsto para a aposentadoria daquela categoria. Se ele foi professor e está aposentando, esse período que ele ficou de 22 anos, de 20 anos, foi em sala de aula, ele faz jus àqueles prazos diferenciados, é 20 dividido por 25, se for mulher, e se fosse homem, 20 dividido por 30, se fosse homem. Vocês vão ver que vai dar uma diferença muito grande em relação ao percentual. Bora seguindo? Bom, então nós falamos aqui, antes das reformas, em relação à aposentadoria integral do professor sem integralidade e paridade, a primeira. Depois, a aposentadoria do professor com integralidade e paridade, a segunda. Aposentadoria antecipada, para aqueles que ingressaram até 16 de dezembro de 98, a terceira. E a aposentadoria proporcional, isso tudo antes da reforma. E agora, após a reforma, depois da reforma, quando a gente fala sobre regras de transição, que é o grande problema, né? Porque o primeiro ponto que a gente precisa observar é qual regra de transição vai ser melhor. E é o que é perguntado: olha, eu não preenchi os requisitos na emenda constitucional, em novembro de 2019, eu não preenchi os requisitos para aposentadoria, ou seja, não tenho, não tenho direito adquirido, então eu preciso ver qual a regra de transição para que eu possa me aposentar sem que se aplique a regra nova, né? A regra para as pessoas que entraram, começaram a contribuir após a emenda constitucional. Então você precisa é necessário que você analise a regra específica para você. Nem sempre uma regra, para um professor vai ser boa para outro professor ou professora. Eu tenho até um caso muito específico aqui, que as professoras entraram no mesmo concurso, mas, eh, elas têm datas de nascimento diferentes. Isso influenciou, estão muito distantes. Então isso vai influenciar na aposentadoria, vai influenciar. Então, acaba tendo essa diferença, né. Então vamos seguir agora para depois das reformas. Então depois da reforma, regras de transição. A primeira regra é por pontos. Eu não vou falar só de 2 regras de transição, vou falar sobre a regra definitiva.
A primeira regra de transição é por pontos. Então é o seguinte, eu vou ler aqui que está mais próximo para mim. O valor da aposentadoria, porque nós estamos falando, qual o valor da aposentadoria? O valor da aposentadoria do professor servidor público, pela regra de transição da aposentadoria por pontos, será equivalente a 60% da média dos seus salários de contribuição a partir de julho de 94, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos. Então, o professor ou a professora, vamos supor, a professora optou por se aposentar pela regra de transição por pontos, atender os requisitos lá da pontuação e tudo mais, idade, vamos discutir isso. Qual o valor dos proventos? 60% da média de seus salários de contribuição, 60% da média de todos os salários de contribuição, desde julho de 94 para cá, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que passar de 20 anos. Então, a mulher precisa de 25 anos para se aposentar. Se ela, vamos supor, tenha 25 anos de contribuição, uma suposição, ela vai ter 60% daquela média de salários, mais ela tem 25 anos, então passou de 20, 21, 22, 23, 24, 25. 2 vezes 5, 10. 10%. Então, 60 mais de 10, 70% da média. Veja que há uma perda muito grande. Então, isso acaba obrigando o professor, servidor público, a continuar trabalhando para que ele possa, a cada ano, acrescer 2% aí em relação à sua média, para que ele possa, ao final, receber uma remuneração próxima aí aos 100% da média. Olha, além disso, o professor com ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003 pode se aposentar com integralidade e paridade, pela regra dos pontos, desde que atinja pelo menos 60 anos de idade, se homem, ou 57 anos de idade, se mulher. Então, por essa regra de pontos, o professor ele pode ainda, desde que ele tenha ingressado até 31 de dezembro de 2003, ao invés de receber esses 60% da média, mais os 2% do que ultrapassar os 20 anos, ele pode receber por integralidade, na forma, se aposentar com integralidade e paridade, desde que tenha atingido essa idade mínima de 60 anos para homem e 57 anos para mulher. É um requisito. Então tem essa possibilidade. Eu não vejo muitas vantagens nessa aposentadoria por pontos. Vamos ver outra regra de transição. A regra do pedágio de 100%. 99,99% das situações é mais vantajoso que ocorra, né, que o servidor faça opção pela aposentadoria pelo pedágio de 100%. Eu não queria falar sobre os requisitos, mas o pedágio de 100% é você pegar o que faltava para o professor se aposentar em 13 de novembro de 2019, aplicar um ágio de 100% e de 2019 para cá ele cumprir esse ágio 100%. Se faltavam 2 anos em 13 de novembro, ele vai trabalhar mais 4 anos, a contar de 13 de novembro, vai fazer jus à sua aposentadoria. Então é o seguinte, para o cálculo dessa aposentadoria do pedágio, para os professores com ingresso no serviço público, até 31 de dezembro de 2003, né, integralidade e paridade, o valor da aposentadoria do professor servidor público será, pela regra de transição do pedágio de 100%, será equivalente à média dos seus salários de contribuição a partir de julho de 94. Vamos repetir, eu falei errado, corrigindo. Para os professores com ingresso em serviço público após 31 de dezembro de 2003, ou seja, sem integralidade e paridade, o valor da aposentadoria desse professor será pela regra de transição do pedágio de 100%, que será equivalente à média dos seus salários de contribuição a partir de julho de 94. Então, ele vai pegar a média dos seus salários de contribuição de julho de 94 para cá, para frente, e vai ser
eh, o valor da remuneração, o valor do provento dele vai ser a média desses salários de contribuição, essa com pedágio de 100%. Para os professores que com ingresso anterior a 31 de dezembro, ou melhor, até 31 de dezembro de 2003, decorrência da emenda 41 de 2003, o valor da aposentadoria será equivalente à totalidade dos seus vencimentos. Vencimentos básicos, né, incluídos aí aquelas verbas incorporáveis, também são aquelas verbas que têm natureza permanente e são pagas ou são pagas indistintamente para todos os servidores públicos daquela categoria. Eu coloquei em azul ali uma explicação, ou seja, para os professores com ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003, a aposentadoria pela regra de transição do período de 100% será concedida com integralidade e paridade. Então, o professor que ingressou e já calculou o seu pedágio, ele pode ficar tranquilo que a regra para cálculo dos proventos será a regra da integralidade e da paridade. Não há nenhuma dúvida, nenhum problema em relação a isso. Vamos seguindo. Depois da reforma, a nova regra, que é a regra definitiva. Então, o professor servidor público que começou a contribuir após a emenda constitucional 103 de 2019, quando ele se aposentar, ou não só esse, mas até professores, servidores que tenham começado a contribuir antes, mas que podem optar pela regra definitiva. Ele não é obrigado a ficar com a regra de transição, não. Ele vai optar por aquela que vai ser mais vantajosa. O valor dos proventos vai ser, pela nova regra, equivalente a 60% da média dos seus salários de contribuição, a partir de julho de 94, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos. Igualzinho aquela outra regra, lembra que eu falei com vocês aqui, ó? Ó, a regra da regra de transição por pontos. 60% da média dos salários de contribuição a partir de julho de 94, com um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos. E aqui também, 60% da média dos seus salários de contribuição a partir de julho de 94, com um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição acima de 9 anos. Lembrando que nós estamos falando dos professores do ensino infantil, fundamental e médio que possuem direito à aposentadoria com regras diferenciadas, bem como os diretores, coordenadores, assessores pedagógicos. Botou um Szinho aqui, vamos colocar o S aqui, pedagógicos. Então, esses são os principais pontos. Eu preferi trazer somente essas duas regras de transição pós reforma previdenciária. Eu sei que aí no seu município, aí na sua cidade, você vai encontrar outras regras, outras formas de cálculo dos seus proventos. Não se desespere. Você precisa verificar se essas regras de transição, se forem diferentes do que está previsto na Constituição Federal, vocês precisam verificar se elas não afrontam algum direito adquirido. Então, a Constituição Federal, as emendas constitucionais, elas precisam obedecer também, elas precisam proteger o direito adquirido. Então, servidores públicos, professores, servidores públicos, atentem na hora que vocês forem pedir as aposentadorias. Observem se aquela regra é mais vantajosa, não só pelo valor dos proventos, mas pela forma de correção. Eu sempre costumo lembrar para o pessoal que nem sempre a integralidade, paridade é o melhor. Observem que os professores federais ficaram 7 anos sem aumento dos vencimentos. Ocorreram aumentos, sim, nesse período, mas em relação à titulação e outras verbas. Mas em relação aos vencimentos, não teve nenhum aumento. Então, é sempre bom observar, porque o professor que aposentou pela média, de forma proporcional, e ele recebeu anualmente a correção pelo índice. Não foi lhe garantido anualmente aquela correção pelo índice previsto naquela lei doente municipal ou estadual. Então,
ou até federal, claro. Então é sempre importante você consultar um especialista na área, você pedir para que esse advogado especialista, ele faça um planejamento previdenciário. Com esse planejamento previdenciário, você vai poder ter noção de qual regra é melhor para você, qual regra pode ser aplicada a seu caso concreto. Gente, ficamos por aqui. Excelente estar com vocês em mais um episódio. O episódio de hoje, o episódio 19, nós falamos sobre o cálculo da aposentadoria do professor servidor público. Nós falamos sobre 2 regras de transição após a emenda constitucional 103, sobre a regra de pontos e a regra do pedágio de 100%, e falamos sobre as regras anteriores à emenda constitucional, como era calculado o valor dos proventos. Adorei estar com vocês. Um grande abraço. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E até a semana que vem.